pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina Resistência dos Materiais, vamos determinar as reações de apoio dessa viga que está lá na aula de vocês, tá certo? Bom, vamos começar identificando os tipos de apoio, né? O apoio da esquerda é um apoio do segundo gênero, portanto, pessoal, surgem aqui duas reações. Ele restringe o grau de liberdade da estrutura em duas direções, né? E aí, serão essas reações. RA, eu vou chamar de RA na direção Y, que também pode ser uma reação vertical. E aqui, ó, vou chamar aqui de RA na direção X. O apoio da direita é um apoio do primeiro gênero. E aí, ele restringe o grau de liberdade da estrutura em uma direção. Nessa situação, na direção vertical. Então, eu vou chamar essa reação de RB na direção Y, certo? Bom, pessoal, agora a gente já vai perceber, né, pela quantidade de reações, que a gente tem uma viga isostática. Por quê? O número de reações é igual ao número de equações de equilíbrio, né? Ou seja, equações de equilíbrio, somatório das forças em X ou na horizontal, somatório das forças em Y ou na vertical, e somatório dos momentos, né? Lembrando que para estar em equilíbrio estático, o somatório dessas forças e do momento tem que ser igual a zero. O próximo passo a gente vai observar aqui também, ó, que a gente tem dois balanços, né, nessa viga e um carregamento distribuído aqui nesse vão de 6 metros. Então, vamos lá. Primeiro, somatório das forças em X. Eu indico sempre o sentido positivo para a direita. Somatório de f de x igual a zero. Em x eu só tenho RAX, portanto, ó, RAX igual a zero. Agora, somatório das forças na direção Y, para cima positivo, né? Nós temos, ó, da esquerda para a direita, o 12 negativo, porque está para baixo, né? Essa força aqui, ó, mais essa reação positiva, porque está para cima, ó, RAY, menos a carga distribuída. Pessoal, para eu somar essa carga distribuída, eu preciso concentrar ela. O que é que vai acontecer? Para concentrar ela, eu vou multiplicar o Q, que é como se fosse a altura da carga, vezes o L, que é o tamanho dela, certo? E aí, na verdade, a gente fica com essa configuração aqui, ó. Vou fazer aqui bem simplificado para vocês. Ó. A gente tem aqui os apoios, né? A gente tem aqui, ó, as cargas que estão sendo aplicadas no balanço, ó, 12 e 10 quilonewtons. E aqui, com essa situação, quando a gente multiplica Q vezes L, a gente vai ter uma carga pontual aqui, que vale 20 vezes o tamanho da carga, que é 6, certo? E aí, onde essa carga vai ser aplicada? No centro de gravidade da carga, né? Ou seja, se aqui tem 6 metros, vai estar sendo aplicada a 3 metros, certo? Que é justamente o meio, tá bom? Então, ó, prosseguindo, essa carga aqui ela vai ser negativa, né? Porque tá para baixo, então menos Q vezes L, 20 vezes 6. O RBY positivo, porque ele tá para cima do eixo, então é RBY. E esse 10 aqui para baixo, né? Na outra extremidade, aqui no outro balanço. Não tem mais nenhuma força em Y, a gente iguala a equação a zero. Aí vamos organizar, ó. Vou organizar primeiro os positivos, ó. RAY mais RBY. E aí vamos somar os negativos, né, ó. Menos 12, menos 20 vezes 6, menos 10. Aí dá menos 142 igual a zero. E aí eu ainda posso escrever que RAY mais RBY é igual a 142 quilonewtons positivo, né? Passando para o outro lado da equação. Tranquilo. Agora, para determinar de fato minhas reações, eu preciso inserir minha terceira equação, né? De equilíbrio, a do momento. Então, ó, sempre indicando o sentido do momento é positivo para o sentido horário. Perdão, pessoal, para o sentido anti-horário. Então, sempre que a tendência de giro for no sentido anti-horário, é positivo. E no sentido horário, negativo. Você ainda pode fazer o seguinte, ó. Usar a regra da mão direita. Então, por exemplo, para essa força aqui de 10 kN, se eu estiver calculando o momento em relação ao ponto A, o que vai acontecer, ó? Minha mão vai acompanhar a força, ó,
E aí tá entrando pro plano da folha. Se tá entrando pro plano da folha, o momento é negativo. Ao passo que, ó, esse RBY, se a gente acompanhar com a mão direita, ó, saindo do plano da folha, o sentido é positivo, certo? Então, vamos lá. Vou calcular o momento em relação ao apoio A, mas também vou fazer em relação ao apoio B, para vocês verem que dá certo. Então, ó, somatório dos momentos em relação a A igual a 0. Então, vou começar aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Olha, a primeira força que gera momento em relação ao ponto A é o 12, né? Então, a gente vai observar, ó, que a tendência de giro é essa daqui, ó, positiva, ó, em relação ao apoio A. E aí, ó, o sentido é o sentido anti-horário. Então, se é positivo, o momento é positivo. E vale quanto? Força, o momento é sempre força vezes deslocamento. Então, a força aí é 12 vezes o deslocamento, que é a distância onde essa força está sendo aplicada, e o ponto A, que é 4. O RAY e o RAX estão em cima do próprio apoio, eles não produzem momento, né? Então, a próxima força, ó, é a carga distribuída. O momento em relação à carga distribuída, ó, é negativo, ou ainda a gente vai observar, ó, a tendência de giro no sentido horário. Então, menos, e vale quanto? A força, ó, que é Q vezes L, 20 vezes 6, vezes essa distância daqui para cá que a gente viu que é 3, né? A próxima força, ó, a carga pontual, a reação pontual RBY. Se a gente for acompanhando a tendência de giro, a gente vai ver que ela gira, né, no sentido anti-horário, portanto, o momento dessa reação é positivo. E vale quanto? RBY vezes a distância, né, entre RBY e o ponto A, que é 6 metros. Por último, a gente tem essa outra carga aqui do balanço, ó, a tendência de giro no sentido horário, né, ó, ou ainda acompanhando aqui, ó. Então, o momento aqui é negativo e vale quanto? 10, que é a força, vezes a distância entre o ponto de aplicação dessa força e o apoio A. Então, a gente vai ver que aqui é 2 mais 6, então, vezes o 8, igual a 0. Então, 12 vezes 4, positivo, dá 48, né, ó, 48, menos 20 vezes 6 vezes 3, 360, mais 6RBY menos 80, igual a 0. Aí, 360 tá negativo e 80 negativo. Então, ó, menos 360 menos 80 mais 48, dá menos 392 mais 6RBY igual a 0. A gente vai repetir o 6RBY e passar esse 392 negativo para outro lado positivo. Eita, já ia trocando. 392, deixa eu fazer de novo. 48 menos 360 menos 80. Isso mesmo. E aí, ó, tá multiplicando, passa dividindo, né? O 6 está multiplicando o RBY, passa dividindo 392, e aí a gente faz, ó, 392 dividido por 6 dá 65,33 quilonewtons, certo? Aí, pessoal, vamos fazer esse momento em relação ao ponto B, para a gente ver que também dá certo. Só que, quando eu faço em relação ao ponto B, quem é que eu vou estar achando? A reação A, certo? Então, quando eu faço em relação A, eu acho a reação B. E quando eu faço em relação a B, eu acho a reação A. Vamos ver, né? Então, ó, eu considero tudo que está gerando momento em relação a esse apoio B. Começando novamente da esquerda para a direita, a gente tem primeiro o 12, né? Ó, o 12, momento positivo, ó, em relação a esse apoio, ó. E aí, 12 multiplicado pela distância, ó, 4 com 6, 10, né? Aí, a gente tem, ó, o apoio A, que tem a reação, né? Então, ó, negativo, ó, é só observar a tendência de giro, ó, no sentido horário, então, menos RAY, que é a força, vezes o deslocamento em relação ao ponto B, que é 6. A carga distribuída também, ó, em relação a B, positiva, né, o momento. Então, mais 20 vezes 6, que é Q vezes L, vezes a distância que a gente viu aqui, que também é 3, ó, em relação ao ponto B.
Aí o próprio B não produz momento, a gente tem o momento do 10, ó. Só que nesse caso, ó, em relação a B, esse momento é negativo. A tendência de giro dele é no sentido horário. Então, menos 10 multiplicado pela distância, né? Entre essa carga e B, ó, que é 2. Não tem mais nenhuma carga, a gente iguala a zero. Então, vamos organizar, ó. 12 vezes 10, positivo, né? Mais 20 vezes 6 vezes 3, positivo, menos 20, né? Que é 10 vezes 2. Dá 460 menos 6 RAY, só tô repetindo, né? Igual a zero. Aí, ó, menos 6 RAY, esse 460 ele vai para o outro lado negativo, né? A gente pode multiplicar aqui por menos 1, fica todo mundo positivo. Então, ó, 6RAY igual a 460. Ele está multiplicando, passa dividindo, né? Então, ó, 460 dividido por 6, 76,67 quilonewtons, certo? Aí, vamos observar. Mais 65,3333, ó, 142. Chega bem perto, né? Que aí depende da aproximação. Então, pessoal, se eu achei RB, ó, eu quero determinar RA, eu posso vir aqui, ó, isolar RAY igual a 142, menos, ó, o RBY que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, RAY vai ser igual a 142 menos 65,33, que é uma dízima, né? Então, ó, 142 menos 65,33, tem que dar exatamente essa de baixo, tá vendo, ó? Então, RAY igual a 76,67. Agora, se eu tivesse determinado RAY e quisesse descobrir RBY, eu ia isolar, né, ó? RBY igual a 142 menos, né, e isolar dessa equação aqui. Menos RAY, que foi o que eu determinei. Então, ó, RBY igual a 142 menos 76,67. Ó, ia determinar justamente essa outra reação, né? 65,33. Bom, pessoal, e com isso a gente finaliza essa questão, né? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. A gente se fala na nossa próxima aula da disciplina de resistência dos materiais. Tchau, tchau!